Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa playlist da Videoteca. E hoje nós finalmente vamos começar a consumir a API e transformar a nossa página e deixá-la de uma maneira mais reativa. Eu vou dar a introdução para vocês de como fazer o consumo de uma API disponível através do Axios, tá? Que é uma biblioteca para utilização e consumo de dados para JavaScript em geral, né, principalmente utilizado com React. E além disso, nós também vamos estar dando uma olhada no SWR já, para deixar nossa aplicação 100% utilizando a tecnologia final que vai ficar no projeto, beleza? Então, bora lá! Então aqui nós paramos no último vídeo com a estilização do componente de vídeo e da video list, né? E nós acabamos montando esse vídeo fake aqui, onde nós simplesmente forçamos os dados, né? Então agora nós vamos estar mexendo com Axios para puxar os dados do banco, né, através do nosso back-end da API que nós criamos. E se você não viu a playlist de Node.js, você precisa assistir e desenvolver a sua própria API para poder ter como consumir esses dados aqui. E também eu recentemente postei um Shorts, né, que foi uma extensão da playlist de Node, pois nós precisamos ter o CORS configurado na nossa aplicação, né? Durante a playlist de Node, como nós só utilizamos o Insomnia para testar, nós não tivemos problema de CORS e nós não configuramos ele. Mas eu resolvi fazer esse vídeo Shorts para ajudar as pessoas que têm problemas de CORS e também para resolver o problema de CORS na sua aplicação, para nós darmos seguimento com a nossa playlist aqui no front, beleza? Então, para começar, nós vamos adicionar um Axios. Então, vamos fazer yarn add Axios. Depois de adicionar o Axios, nós já vamos passar aqui para a criação do local onde o Axios vai ter sua configuração padrão, tá? Então, eu geralmente gosto de aqui na pasta Source, eu fazer uma outra pasta Services, que é geralmente onde eu faço todos esses endpoints que se comunicam com APIs, porque às vezes uma própria aplicação front-end recebe dados de várias APIs, né? Então, eu gosto de deixar tudo nessa pasta aqui de Services, tá? E aqui eu vou declarar o api.js. E aqui dentro nós vamos importar o Axios. Import Axios from Axios. Tá? E aqui embaixo eu vou fazer um const API. Recebe o Axios.create. E esse .create ele é uma função do Axios. E essa função do Axios ela permite que você crie uma configuração com uma API definida, né? E aqui dentro ele recebe um objeto de configurações. Esse objeto de configurações ele recebe um parâmetro principal que é o base URL. Tá? Esse base URL é a URL padrão em que o Axios vai ser acessado, ou seja, é a URL padrão do seu back-end, né? Então, deixa eu vir aqui e dar um clear. Aqui, vou dar um CD na YouTube, CD Videoteca, CD API. Ah, tô bom no memória ainda. Vou fazer um yarn dev aqui para ver que ele vai me responder aqui, ó, onde que ele carrega, tá? Ele carrega no localhost 2.3333, tá? Então, aqui basta eu colocar aqui o local onde essa URL é carregada, né? Então, como nós podemos ver aqui, é na http://localhost 2.3333, tá? Acontece que essa constante API, ela precisa ser exportada desse arquivo, tá? Então, eu vou fazer um export default da API, tá? Beleza, então agora nós já temos a conexão base feita com Axios, tá? Com Axios.create, onde nós apenas passamos uma configuração do URL para ele aqui, a nossa base URL, que é a localização base da nossa API, e nós exportamos essa variável de configuração aqui para utilizarmos na nossa aplicação. Esse approach aqui, ele permite que a gente sempre utilize essa variável API para fazer requisições, e como nós já temos uma URL de base configurada aqui, nós podemos simplesmente informar a rota que ele quer acessar e assim obter os dados da maneira que nós quisermos, né? E manipularmos como pudermos também. Então aqui dentro, nós vamos precisar importar o API, né? Então eu vou fazer import API from services/API, tá? E aqui dentro nós vamos utilizar esse API, né? Acontece que nós precisamos ter um useEffect aqui dentro, tá? E esse useEffect ele vai executar sempre que esse componente renderizar, ou seja, só uma vez na renderização dele, né? Então, vocês importem o useEffect ali se não tem importado, tá? E declara ele aqui simplesmente passando a arrow function, que é o que ele vai executar no useEffect, né? E o array de dependências dele, que
é vazio porque eu não tenho nenhuma outra dependência, né? Porque o useEffect ele executa sempre que esse array muda, o conteúdo desse array muda. Só que aqui ele não vai mudar porque nós estamos passando o array vazio, ou seja, o useEffect só será executado no carregamento desse componente, tá? Aqui dentro dessa arrow function é o que nós queremos executar no carregamento desse componente, né? E o que nós queremos fazer é fazer um API.get, ou seja, esse .get é a rota, né? É o tipo de rota, o parâmetro HTTP get, né? E aqui dentro dele nós precisamos passar um parâmetro principal que é qual rota ele vai acessar, né? Que é a rota de videos, né? Porque nós temos lá a base URL que nós configuramos e agora nós temos a rota de vídeos que está sendo colocada do lado dessa URL base, né? Então nós já conseguimos acessar esse endpoint. Aí, como nós estamos dentro do useEffect, não é possível fazer um async await aqui, tá? Até dá, mas fica meio gambiarra, então eu vou fazer com promises mesmo, tá? Porque essa requisição aqui ela é assíncrona, né? Ela vai bater no back-end e a resposta não vai ser automática ou síncrona, né? Então aqui nós precisamos fazer um .then, tá? Para executar depois que essa promise aqui for realizada. E aqui nesse then, nós vamos ter uma outra row function que é o que vai executar quando essa promise terminar, né? Aqui, nesses parênteses, os parâmetros que nós podemos receber, ou seja, a resposta do API.get. E essa resposta nós queremos desestruturar um objeto e pegar algo chamado de data ali, tá? Aqui dentro, esse data vai estar disponível para nós. E o que nós podemos fazer aqui? Aqui eu quero fazer um estado, tá? Eu quero ter um estado que vai ser um array, que vai ser preenchido com toda a data retornada nesse endpoint, tá? Então, aqui, antes do useEffect, eu vou declarar um useState, tá? useState. E ele vai ser um array vazio inicialmente, porque como nós temos uma lista de vídeos que virá do back-end, nós precisamos ter um array vazio, né? Que é a lista como ele vai loopar. E aqui nós vamos ter um videos e set videos, tá? E aqui dentro nós vamos fazer um set videos que será igual ao data, né? Ou seja, nós basicamente estamos pegando o data, os dados lá do nosso back-end e setando eles como um estado de vídeos, né? E agora eu quero fazer aqui dentro um console.log de videos, tá? Beleza? Tendo feito isso aqui, aqui ele vai dar um problema, porque nós estamos utilizando o estado de videos e ele não é uma dependência desse useEffect aqui, tá? E para resolver esse problema, aqui logo antes da linha onde o array está vazio, né, nós podemos colocar um ESLint disable next line, né, que é um comentário especial que é lido pelo ESLint, né? O ESLint é o lint do JavaScript que está habilitado por padrão, né? E ele acaba de me informar que não é um erro, é apenas um warning, né? É um warning, um aviso de que eu não tenho a dependência que eu preciso. Então, eu posso, as opções que eles me dão é ou incluir ou remover o array. Como eu quero que o array fique, porque eu quero que ele execute apenas uma vez quando carrega a página, eu vou simplesmente mandar o ESLint ignorar a próxima linha e eu vou informar o erro que ele vai dar, que é o dos React Hooks, né, do Exhaustive Depths, que é das dependências do useEffect, tá? Então após salvar isso aqui, ele vai compilar tranquilamente sem warnings, tá? E aqui eu vou checar no meu console para ver o que ele me retornou. Que ele retornou um array 0 e um object, tá? E esse object aqui, ele veio com videos dentro, tá? E todos os vídeos lá do nosso back-end, né? Com todas as props deles. E aqui o meu back-end já está estruturado de uma maneira realista, né? Eu coloquei dados verdadeiros para nós testarmos a aplicação em geral. E então eu recomendo que vocês façam o mesmo para que nós tenhamos um caso de teste bem interessante e seja legal de trabalhar aqui com o front-end, tá? Então dessa forma aqui nós podemos obter os dados que vieram lá do nosso back-end. Eu só quero resolver um problema aqui, que aqui eu quero fazer setVideos, vai ser data.videos, né? Porque o data ele é um objeto de dados e o videos é esse pequeno array aqui que nós temos. Então agora nós temos o objeto de videos, tá?
Então agora que nós temos os dados ali, que a gente consegue fazer o console log deles, nós vamos renderizar eles na página, tá? Como que nós podemos fazer isso? Aqui dentro eu vou dar um Ctrl X para eu copiar, recortar no caso esse componente de vídeo, e eu vou fazer um código JSX aqui, tá? Eu vou fazer um videos, tá? Ou seja, eu estou pegando o meu array de vídeos e eu vou perguntar se ele tem dados. Então eu vou colocar esse ponto de interrogação, tá? Se ele tem dados, eu quero fazer um ponto map nele, tá? Ou seja, esse ponto de interrogação aqui ele significa que ele só vai executar o que for passado depois dele, se essa primeira variável tiver alguma coisa, tá? Então, dessa forma, nós só vamos fazer o ponto map se videos tiver algum dado, ou seja, ele só vai ter algum dado depois que ele finalizar esse carregamento aqui. Porque no momento que a gente retornar esse componente aqui, ele não vai ter os dados lá do nosso back-end, porque a requisição do back-end é assíncrona, né? Então, dessa forma, nós precisamos obter através de um map aqui e certificar que esse map só vai executar depois que nós já tivermos um dado. E esse simples caractere aqui já faz o trabalho, tá? Aqui nós vamos fazer um map e dentro desse map nós vamos receber um vídeo, né? Nós vamos estar trabalhando apenas com um vídeo e fazendo uma row function aqui. E essa row function ela é declarada com parênteses porque ela vai retornar algo automaticamente, tá? E o que essa row function vai retornar? Ela vai retornar um vídeo. Tá? Então, eu já posso salvar aqui, que ela vai passar a retornar esse vídeo, ela vai dar alguns erros ali no meu console, mas vocês vão ver que ela vai estar renderizando o mesmo vídeo 4 vezes, né? Porque nós temos 4 vídeos no nosso banco de dados aqui, ó, tá? Então, aqui ele tá me dando um erro do React e nós já vamos resolver ele ao mesmo tempo que nós colocamos aqui os dados verdadeiros de cada um dos vídeos, beleza? Então, aqui antes eu tava resolvendo um dos problemas que tava tendo aqui com a aplicação e então eu já fechei aquela aba ali e nós vamos declarar aqui já a resolução do nosso problema ali daquele log, né? Onde nós vamos incluir uma key, tá? O que é isso? O React, ele diz que cada filho de uma lista, quando nós resolvemos através de um map, filter e etc, algum loop, né? Eles precisam ter uma key para o React poder identificar qual componente é aquele, né? Então, nós vamos informar que a key desse objeto vai ser o video.underline_id, né? E esse video.underline_id é o ID que tem lá no nosso banco, né? Se a gente conferir aqui no console log, ó, nós vamos ver que aqui nós temos o underline ID, que é o ID dele. Então, como isso é um dado único, ele serve muito bem para informar aqui para o React qual que é a key desse componente, tá? O ID dele aqui também vai ser a mesma coisa, ele vai ser o video.underline_id, tá? Aqui o nosso title, ele vai ser o video.title, tá? O link vai ser o video.link, então nós estamos acessando o link desse vídeo. E o nosso liked vai ser o video.liked, tá? Então, assim a gente já salvou. E se a gente conferir aqui, boom, ele já está aqui com os dados que a gente tem no nosso banco, né? E isso acabou quebrando um pouco o design aqui da aplicação, tá? Então, para resolver esse problema aqui do design quebrado, nós vamos trocar, tá? Aquele eu utilizei apenas para o exemplo dos títulos pequenos. E aqui no nosso vídeo, nós vamos ver aqui em Style, e nesse H2 aqui nós vamos colocar um font size de 1 rem, tá? Ou seja, 1 rem é a mesma coisa que 16 pixels. Vocês podem utilizar rem, em ou pixels aí, tá? Eu vou estar usando pixels para manter o padrão do projeto. E além do font size de 16 pixels, nós vamos estar fazendo um text align center, tá? Para quando ele quebrar a linha, ele se alinhar no centro. E dessa forma nós já temos os nossos títulos corrigidos aqui, né? E cada um dos links funciona direcionando corretamente para cada um dos vídeos, beleza? Então tranquilo, nós já conseguimos exibir os nossos dados aqui. O que nós precisamos fazer agora é toda a lógica para interagir com esses dados, editando e excluindo eles, tá? E além da edição e da exclusão, nós precisamos também trabalhar com a propriedade de liked, né, para fazer o like do vídeo e da criação de um vídeo novo, né. Então, para sair desse vídeo aqui com algo realmente feito, né, além de somente a exibição, nós vamos fazer a criação de um vídeo e registrar esse dado lá no banco, né. Então, bora lá. Aqui para poder fazer a criação do nosso vídeo, né, nós já vamos ter que lidar com o nosso context, né, porque nós vamos utilizar a context API do React para compartilhar estados entre componentes diferentes que não têm relação entre si. Eu também prefiro utilizar as context nesse contexto, porque eu prefiro deixar
responsabilidade do componente lidar com coisas que cabem na questão de estilo, tá? Isso já cabe numa questão de regras de negócio, né? Da parte de criação, validação, acesso de rotas. Então, toda essa parte eu prefiro deixar no context, né? Então, claro, eu não saio criando contexts sem necessidade, né? Afinal, o objetivo dele é de compartilhar estados e etc. entre diversos componentes. Então, se eu não preciso disso, eu não utilizo o context. Mas como eu preciso e eu também tenho que fazer regras de negócio, eu vou incluir tudo dentro do context, beleza? Então, bora lá. Aqui eu vou fazer um collapse das pastas e eu vou criar aqui uma pasta chamada contexts, tá? E aqui dentro eu vou criar um video context, tá? .js. Então beleza, aqui nesse video context a gente vai ter que fazer um contexto básico, tá? E para isso, para criar um contexto, se você já viu a outra playlist do React, muito bom, isso vai facilitar bastante. Se você não viu, eu vou tentar condensar aqui para vocês de uma maneira simples o que nós vamos estar fazendo aqui, tá? Basicamente, o context ele serve para resolver um problema, tá? Eu tenho esse estado aqui de videos dentro do meu video list, né? Se eu precisasse desse estado disponíveis para outros componentes na página, eu só poderia mandar ele para um componente pai ou mandar ele para um componente filho, tá? Compartilhar de uma maneira de pais, né? Numa cadeia de uma família de componentes. Mas, quando eu preciso compartilhar esse estado com um componente que não tem nada a ver, como um irmão, por exemplo, o componente que está ao lado dele na árvore de componentes, eu não consigo, porque eu não tenho como passar ele através das props, né? A gente geralmente passa como props, que nós estamos fazendo aqui, né? A gente recebe esse estado de videos e nós estamos passando lá para o nosso vídeo como um filho, né? Como uma prop, né? Então, dessa forma aqui, nós conseguimos trabalhar com state tranquilamente, né? Poderia utilizar um context aqui? Poderia sim, mas como eu disse para vocês, só utilizem context quando necessário, tá? Então, nesse caso aqui, fica até mais simples de utilizar essa passagem de pai para filho. Porém, no contexto do nosso video context, onde nós vamos ter que lidar com requisições no back-end, etc., todo esse compartilhamento de estado fica muito mais simples em um contexto. Então, ele serve para resolver esse problema. Quando nós precisamos compartilhar um estado com um componente que não tem nada a ver com o componente principal. Tá? Então, esses dois componentes precisam consumir um estado e eles não têm nada a ver um com o outro. Esse estado precisa estar em outro lugar, tá? Acima deles. Então, o context vem para resolver esse problema, tá? E como que ele resolve esse problema? Ele resolve de uma maneira muito simples, tá? Nós precisamos importar dois carinhas aqui, tá? Do React, que é o createContext, que ele vai ser utilizado para nós criarmos um contexto, e o useState, porque nós vamos estar lidando com estados aqui, né? Então, o useState para lidarmos com o estado, e toda essa importação vem do React, tá? Depois disso, nós vamos exportar uma constante, tá? E essa constante, ela vai ser o nosso contexto. Então, ela vai ser o video context, tá? Esse video context, ele vai receber o create context executando essa função, tá? Então, essa função aqui, ela vai executar a função do React e ela vai gerar um novo contexto. E nós vamos armazenar esse contexto com o nome de video context, tá? Depois disso, nós vamos criar uma função, tá? E essa função, ela vai ter algumas responsabilidades, tá? A responsabilidade principal dessa função vai ser de exportar o nosso provider, tá? O que é o provider? Lembra no exemplo que eu dei de que um componente, ele precisa consumir um dado e o outro componente que não tem nada a ver precisa consumir o mesmo dado? Então, não é como se o context resolvesse o problema de passar de pai para filho. Não, o context, o provider dele, fica ao redor de toda a aplicação. Então, toda aplicação é filha do provider. Ou seja, os seus filhos podem sim acessar aquele estado, só que não é obrigatório para eles, entende? O componente ele só consome o estado se ele quer. Então, o context ele fica com o seu provider, provendo os seus dados, os seus estados, acima de toda a aplicação. E dessa forma, os componentes que precisam utilizar, eles podem puxar como filhos desse provider, né? Então, aqui nós precisamos exportar essa função. Então, eu vou fazer um export function de video context provider, tá? Então, a sintaxe aqui é quando você vai criar um context, você coloca o nome dele, tá? Geralmente o nome do arquivo, e um context no final, tá? E depois aqui, a função do provider é video context provider, tá? É só uma convenção que eu utilizo um padrão do projeto, não precisa ser assim, mas se você está se perguntando como que funciona, eu prefiro contar, tá? E aqui a gente recebe por parâmetro
algumas props, né? E a props principal que a gente recebe sempre é a children, né? Então eu vou desestruturar ele aqui no objeto, os seus filhos, as childrens, né? Então, como eu comentei, todos os componentes da página precisam ser filhos do provider para que, se eles precisarem, eles possam acessar o estado que está lá em cima, né? Está no nível acima da aplicação. Então aqui nessa função, nós vamos utilizar um const, tá? E esse const aqui, ele vai ser um estado, tá? Eu vou fazer um use state aqui dele, tá? Bem básico. E eu vou fazer um return aqui. Eu nem vou declarar ele ainda, tá? E nesse return eu vou retornar o video context.provider, tá? Não se enganem que ele não é esse provider aqui, tá? Esse provider é só um nome bonitinho para essa função, tá? Então aqui a gente está acessando esse video context aqui que a gente criou esse contexto, tá? E ele tem um ponto provider, então essa função aqui é só para deixar um pouquinho mais bonito as coisas, tá? Aí esse video context provider, ele é simplesmente um componente React e ele aceita como filho as childrens, né? Que são passados como parâmetro. Então todos os componentes da página são exibidos aqui abaixo desse video context, tá? E esse video context provider, ele vai ter algo chamado value, e esse value vai exportar todos os estados que os nossos filhos da aplicação vão precisar, tá? Então nós vamos entrar em detalhes disso mais adiante, tá? Aqui, primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha app.js e aqui dentro dela eu vou estar importando o nosso video context, né? Porque ele precisa estar acima de toda a aplicação. Como a nossa aplicação é o layout, o global styles, eles precisam ser filhos do nosso provider, né? O global styles não necessariamente, mas pelo menos o layout que armazena todas as coisas da aplicação precisa ser filho do nosso provider. Então aqui eu vou fazer um import do video context provider e ele fica entre objeto, tá? Porque ele não é por default, e eu vou importar ele do ponto barra contexts barra video context, tá? E depois eu vou declarar esse carinha aqui embaixo, ó. Fazer a declaração dele aqui e passar o layout como filho dele, tá? Simples assim. Unexpected empty array pattern, ele tá dando erro devido ao nosso use state aqui, então eu vou comentar ele. Ele só vai dar um warning que o use state não está sendo utilizado, mas por enquanto isso não é um problema, tá? Então aqui, ó, vocês podem ver que no console log, aqui, ele já tá dando um erro de value prop is required for context.provider, né? Que eu comentei aqui que vai um value e a gente não tá passando nada. Por enquanto, eu vou passar um value vazio, tá? Só para ele parar de alertar. Que, na real, não sei se ele rola passar um value vazio. Deixa eu passar assim. Assim acho que vai. Beleza, pelo menos ele não está alertando, mas a gente não tá passando nenhum value útil, tá? Então, dessa forma, nós já configuramos aqui o nosso context, né? Já exibimos o nosso conteúdo em tela, e no próximo vídeo nós vamos trabalhar com a utilização desse context, pois nós precisamos criar o modal, né? O modal onde ele vai permitir a criação e edição dos dados de um vídeo, né? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Então, agradeço a presença de todo mundo que esteve aqui pelo esse vídeo. Não esquece de conferir a nossa comunidade no Discord e tirar todas as suas dúvidas por lá. E eu espero muito estar contribuindo com você, assim como você contribui comigo assistindo meus vídeos, beleza? Então, te espero no próximo vídeo. Valeu!